Gente, boa tarde, tá? De novo, vou iniciar a aula com vocês. Ontem a gente concluiu a primeira porção, né, desse assunto de fisioterapia preventiva aplicada, tá? Agora a gente vai partir para, ainda dentro desse tema de fisio preventiva aplicada, a gente vai debater outros 3 assuntos, tá? Relacionados a essa porção do nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai falar muito sobre prevenção de complicações em pacientes amputados, tá? Lesões esportivas e prevenção de quedas, tendo um foco principal, tá? Nos idosos, na questão de prevenção de quedas em idosos. Bom, para a gente iniciar, tá saindo para vocês a projeção, o slide. Já começa com imagem feia. Vocês conseguiram ver o slide, gente? Vocês estão aí? Presentes? Pronto, eu acho que a minha internet está com um delayzinho, porque demorou um pouco a chegar. Enfim, vamos iniciar, tá? Hoje a gente vai falar, né, iniciando sobre essa questão das amputações. Essa imagem aqui é bem chocante mesmo, para a gente ver que a amputação, né, é uma questão que acontece somente em último caso ou quando ocorre um trauma, né, um trauma de grande impacto que não tem condições de fazer uma reconstrução de algum membro, tá? Então, as amputações são mesmo frutos, né, de uma retirada de uma porção do corpo, tá? Desde que essa porção do corpo ela não possa ser recuperada. Então, ela geralmente resulta de um comprometimento vascular muito grave que não pode ser solucionado com alguma cirurgia de reconstrução vascular. Geralmente, né, esse comprometimento vascular é arterial, porque não chega sangue até aquela porção do membro. Não chega, né, nutrientes, oxigênio até aquela porção do membro, fazendo criar, portanto, uma área de necrose naquele membro, tá? Tem fotos bem mais impactantes sobre essa questão de necrose, tá? Necrose de tecidos moles, necrose de extremidades, por conta de não ir irrigação sanguínea, né, de ter uma insuficiência arterial nessa porção de membros, tá? Pode ser tanto membro inferior como membro superior, apesar de que membros inferiores são mais frequentes, tá? De acontecer comprometimentos vasculares. Então, geralmente, tenta-se, né, evitar as amputações. Tenta-se uma reconstrução vascular, uma angioplastia, digamos assim, a retirada de tecido mole com uma enxertia de um tecido de outra parte do corpo, mas tentando manter, né, aquela estrutura, aquele membro, pode ser apenas um dedo, pode ser um pé todo, pode ser uma porção do membro inferior, tá? Só aceitando aqui os colegas. Boa tarde, gente, que está chegando agora, tá? A gente está iniciando com as amputações. Então, continuando, essa amputação, ela realmente só vai acontecer se houver realmente necessidade e não tiver mais o que fazer, tá? E geralmente são feitos por médicos, né, envolvendo a questão de médicos vasculares, né, que avaliam e vê realmente que não dá para salvar aquele membro. São feitos exames que verificam, de fato, se não há condições de melhorar a irrigação sanguínea daquele membro, tá? Então, amputação geralmente é um caso mais extremo, quando não tem mais o que fazer naquele membro, tá? Essa amputação pode ser também decorrente de uma lesão grave dos tecidos adjacentes ou por uma infecção, tá? Como é o caso, geralmente, que acontece com os pés diabéticos, que ajuda, né? O que tem junto, às vezes, uma infecção, junto com
com um problema vascular, tá? Que acontece no paciente diabético, e isso faz com que o tecido não tenha prognóstico de recuperação, tá? Um tecido muito necrosado, um tecido que não tem condições de, mesmo com a irrigação sanguínea melhorada, ele se restaurar, ele se cicatrizar, tá? Então, às vezes, não tem um prognóstico bom e acaba sendo necessária a amputação, porque aquele processo de necrose pode gerar uma infecção generalizada, tá? Uma sepse, e isso leva a óbito do paciente, tá bom? Então, o terceiro ponto, né? Quando esse membro afetado, ele gera um risco à vida do paciente, né? Pode gerar uma questão de uma sepse, pode gerar outros comprometimentos, né? Isso precisa ser evitado. Então, muitas vezes se opta pelas amputações. Ou elas também podem acontecer de forma traumática, né? Como em acidentes automobilísticos, como impactos de alta intensidade. Se quando a gente fala para vocês que uma fratura precisa de uma alta intensidade, né? Uma força de muita intensidade para que aconteça a fratura, porque os nossos ossos são fortes, eles são rígidos. Então, imagine para ter uma amputação traumática, né? A gente precisa de uma força de enorme intensidade para que isso aconteça, tá? E sem falar que precisa de uma série de fatores que favoreça essa amputação de forma traumática, tá bom? Os tipos de amputações, tá? Eles podem ser, na maioria deles, adquiridas, né? Com o passar dos anos, adquiridas por alguma condição clínica, ou pode ser congênita, onde a criança já nasce com aquele defeito genético não necessariamente genético, né? Naquele defeito estrutural, por conta de uma má formação, né? Durante o período embrionário, durante o período de formação da criança ainda no intraútero, tá? Então, os casos de amputações congênitas são mais raros, cerca de 1% de todos os casos de amputações, tá? E tem um prognóstico bom na maioria dos casos, onde é facilitada a questão da protetização, tá? Não tem uma infecção associada, não tem pode não ter um problema vascular associado, e isso vai ser favorável a uma questão de adaptação protética, adaptação funcional do nosso paciente, tá? No caso das amputações adquiridas, elas podem ser decorrentes de doenças vasculares, tá? As vasculopatias, que são a maioria das causas dessas amputações adquiridas, tá? Podem ser decorrentes de distúrbios metabólicos, e o principal deles é o diabetes, tá? Podem ser decorrentes de traumas, de lesões traumáticas. Pode ser ainda por conta de tumores malignos, né? Por conta de malignidade, faz com que não haja irrigação para aquela área, ou que ali não tenha uma solução se não for uma amputação. Ou ainda pode ser decorrente de infecções naquela região, tá? Então, quando a gente tem um quadro infeccioso muito grave, que já foi tentado o controle, já foi tentado outras digamos assim, intervenções, e que não houve uma solução, pode ser optado, então, por uma amputação, né? Ou por uma retirada de uma parte do tecido mole, para que não venha comprometer a saúde, né? Digamos assim, o estado geral de saúde dos nossos pacientes, tá? Então, vocês conseguem perceber que a maioria das patologias, a maioria das amputações adquiridas, elas advêm de situações que podem ser evitadas, tá? Que podem ser prevenidas, que podem ser rastreadas com uma certa precocidade, tá? Que podem ser prevenidas através de hábitos saudáveis de vida, onde a maior parte, né, que junta vasculopatias e distúrbios metabólicos, está associado a diabetes, tá? E isso faz com que a gente lembre daquela aula de ontem, né? Que justamente diabetes e hipertensão são doenças
preveníveis, por mais que sejam de instalação insidiosa, de instalação silenciosa, são preveníveis sim com hábitos corretos de vida, tanto alimentares como de atividade física, tá? Então, outros aspectos, a malignidade não é que ela seja totalmente prevenível, mas hábitos corretos, né, hábitos inadequados podem levar a fatores de risco maiores para o desenvolvimento de um tumor maligno, tá? De um câncer. De todas as amputações, a maior parte delas são de membros inferiores, tá? As de membros superiores são mais comuns, né, decorrentes de traumas ou de tumores malignos, ou ainda de questões congênitas, tá? Já os problemas relacionados a vasculopatias, a distúrbios metabólicos e infecções estão mais relacionados a membros inferiores, por isso que também são os mais acometidos, tá? Vocês podem perceber na prática clínica de vocês também um outro tipo que parece uma amputação, que é chamada de reabsorção óssea, tá? Isso acontece em pacientes que tiveram hanseníase, que não trataram, pacientes que, geralmente você encontra reabsorções ósseas de pacientes que tiveram hanseníase, daqueles pacientes que tiveram hanseníase há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, tá? Que vivem em situações de hospitais colônia, que na época esses pacientes eram isolados da sociedade, tá? Então, se vocês um dia tiverem essa oportunidade de encontrar esse tipo de paciente, né, que não procurou o serviço de saúde cedo, ou que não teve essa assistência adequada, ou que teve um hanseníase muito lá atrás, quando ainda o tratamento era muito precário, vocês podem né, perceber situações que parecem amputações, mas são, no caso, reabsorções ósseas, reabsorções das extremidades, que acontecem em casos mais avançados de hanseníase, tá? Apesar de não ser uma amputação, digamos assim, tá? Não ser uma reabsorção óssea, no final das contas, o tratamento, tá? As medidas que a gente vai tomar com esse paciente vão ser parecidas, principalmente no que se relaciona à parte de funcionalidade, tá? Então, a gente vai sempre estar buscando a independência funcional desse paciente, vai sempre buscar questão de equilíbrio, de evitar, de minimizar a questão do risco de quedas, certo? Se tiverem alguma pergunta, podem ir fazendo. As amputações de membros inferiores, tá? Eu trouxe aqui para vocês as mais comuns. A gente tem as amputações de artérios, tá? De dedos. Pode ser uma desarticulação do dedo mesmo, né? Entre as falanges e os metatarsos. Ou pode ser entre as duas falanges, tá? Ou entre as 3 falanges dos membros dos artérios, tá certo? Isso vai depender muito da questão de irrigação sanguínea, tá? Então, é feito exames antes, são feitas várias avaliações para que tenha-se necessariamente um nível, né, adequado de amputação para aquele paciente, tá? As amputações transmetatarsianas, que são no meio dos metatarsos, tá? São secções dos metatarsos, também são amputações comuns de acontecer, onde há a retirada de todos os artérios, tá certo? Ou de alguns deles, quando a gente tem só a secção de alguns metatarsos, de acordo com a necessidade também, tá? E é uma área que geralmente não precisa-se a questão da protetização, tá? Que a gente consegue trabalhar equilíbrio e marcha com esse paciente, apesar de não ter, né, todos os artérios. Então, essas primeiras 2 amputações, a gente consegue trabalhar a marcha do paciente, consegue trabalhar uma certa independência com o calçado adaptado, tá? Não necessariamente a gente precisa aqui ter uma prótese, certo? Mas o paciente, ele pode escolher uma prótese por questões mesmo estéticas, tá? Mas aqui, por questões funcionais, a gente consegue trabalhar a funcionalidade com ele com apenas o calçado adaptado.
amputação de Simon, tá? Que é a desarticulação do tornozelo, onde a gente tira toda a estrutura, tá? Do pé, toda a estrutura de retro, médio e antepé, tá? Então, é um tipo também de amputação comum de acontecer, tá? Mas que acontece com mais frequência em questões de infecção e de traumas, tá? Muitas vezes é tentado essas amputações mais tirando, né, a parte de médio pé e antepé, deixando o retropé para justamente, né, conseguir uma certa funcionalidade com o calçado adaptado, tá? Como as amputações de Lisfranc e Chopard. Abaixo do joelho, tá? Essa amputação, principalmente aqui no meio da diáfise da tíbia, é uma amputação, né, digamos assim, o mais ideal possível para que a gente tenha uma protetização boa e o paciente tenha um menor gasto energético durante a funcionalidade dele, tá? Então, as amputações abaixo do joelho, né, que deixam uma quantidade, digamos assim, uma metragem suficiente para que tenha, né, adaptação ao coto, a adaptação da prótese ao coto, faz com que o nosso paciente ele consiga uma funcionalidade maior, porque ele tem preservação do joelho, tá? E isso faz com que ele tenha menor gasto energético para se deslocar utilizando aquela prótese, tá? Então, é digamos assim, uma amputação mais viável, mais ideal em algumas situações. Temos também a desarticulação do joelho, tá? Uma amputação mais superior, onde eu tenho uma desarticulação total do joelho, onde eu tiro toda a estrutura de tíbia, certo? Também é uma amputação, né, assim, que pode ser protetizada, mas que tem uma certa dificuldade porque você retira a articulação do joelho, já tem um gasto energético maior e tem que ser feita uma protetização mais adaptada para fazer essa manobra de flexo-extensão do joelho, tá? Ocorre também, não tenho aqui na imagem, mas as amputações acima do joelho, né, no meio da coxa, onde eu também tenho, né, que deixar um coto adequado para estrutura da prótese, tá, para adaptação da prótese, e assim eu também tenho uma protetização eficaz, mas ainda assim com um gasto energético, né, para o paciente se deslocar, para ele se adaptar ainda alto, por não ter uma articulação do joelho bem adequada, né? Como seria a articulação natural. E a gente ainda pode ter uma desarticulação total do quadril, né? Tirar desde lá a articulação coxo-femoral, bem mais lá em cima. Isso acontece quando eu tenho um comprometimento muito grande vascular desse membro inferior, tá? Então, por exemplo, uma trombose arterial bem no início da artéria femoral, bem lá em cima, tá? Então, quando a aorta ela se divide nas artérias femorais, cada uma para um membro, tá? Essa irrigação pode ficar totalmente comprometida e fazer com que eu precise, né, fazer a retirada do membro por completo, tá? Isso é um pouco mais, digamos que mais raro de acontecer. Muitas vezes os nossos pacientes vão precisar de amputações mais de pé, tá? Da estrutura do pé, da estrutura do tornozelo, mas que eles podem evoluir com piora dos quadros, tá? E fazer novas amputações. Principalmente quando a gente tem amputações decorrentes de problemas vasculares e problemas metabólicos associados, tá? Alguma pergunta? Então, quando a gente tem uma amputação por conta de uma vasculopatia periférica, a gente tem um prognóstico mais complexo, tá? Um prognóstico ruim. Porque é um problema vascular, né? Um problema vascular, um problema metabólico do paciente, ele pode ter acontecido naquele membro, mas se ele não seguir as orientações corretas, ou se previamente, né, já havia um comprometimento do outro membro, geralmente esse paciente que era um amputado de uma perna, né, unilateral, ele pode vir a ser um amputado bilateral. Pode ter uma amputação também no outro membro.
Isso tende a ocorrer, né, entre os 2, 3 primeiros anos após a primeira amputação. Então, isso pode acontecer nesses casos onde tem uma descompensação muito grande do diabetes, onde tem um problema vascular importante, ou infecções recorrentes dessa região, tá? A gente pode ter um quadro, né, um prognóstico ruim. E isso pode levar até ao óbito do paciente, né, em cerca, né, numa média de 5 anos, tá? Então, pacientes que têm essas amputações por conta de problemas metabólicos vasculares têm um prognóstico bem mais complexo. Não quer dizer que todos vão acontecer isso, tá? Então, a gente precisa trabalhar muito de perto com esses pacientes para evitar a progressão, que é a tendência para eles, tá bom? As amputações traumáticas em jovens, tá? Elas já têm um prognóstico melhor. Ela tem, geralmente, uma protetização eficaz, onde aquele jovem ele consegue uma funcionalidade normal, né? Uma funcionalidade mais próxima do normal, e assim consegue se adaptar às atividades de vida diária, as básicas e as mais voltadas para práticas, para prática de trabalho, para prática esportiva adaptada, tá? Então, quando tem amputações traumáticas, que geralmente não tem problemas vasculares de base, né, nem problemas metabólicos, eu tenho um prognóstico melhor. E geralmente esses pacientes não vão ser amputados bilaterais, vão ser amputados somente naquele membro inferior, tá bom? Ou naquele membro superior. Eu vou só ligar a luz aqui, que eu tô achando que tá ficando escuro. Continuando, quais as estratégias que a gente tem que pensar, né? Quais são os objetivos da fisioterapia nesses pacientes amputados? Como é que a gente pode trabalhar com eles? Quais são as nossas principais metas com esses pacientes, tá? Primeiro, a gente tem que trabalhar aquela prevenção primária que eu venho falando, né? Desde o início do semestre, mas que a aula passada eu falei bem mais, principalmente no paciente diabético, evitar as descompensações, né, da diabetes, fazer com que pacientes, os nossos usuários de saúde, né, nossa comunidade, procure fazer uma atividade física, tenha uma alimentação regular, né, uma alimentação equilibrada, mas que a gente consiga rastrear possíveis pacientes que podem vir a ter complicações vasculares, tá? Então, aqueles pacientes que fazem, que já têm comprometimentos vasculares, né, mesmo que simples, pequenos, eles precisam ser vistos mais de perto, né? Às vezes a gente tem um vizinho, um colega, que o pai ou a mãe tem um comprometimento vascular, né, periférico, muito importante, aquela perna cheia de varizes, com aquelas veias saltadas, tá? Com aquelas insuficiências venosas, ou que pacientes que tiveram, né, AVC isquêmico, que já tem uma tendência por exemplo, a formação de trombos, tá? Isso pode levar o nosso paciente a ter uma insuficiência arterial, a ter uma trombose arterial no futuro. E também os pacientes, né, os nossos usuários que têm, né, que estão em situações de imobilidade, tá? Então, lembrando, situações de imobilidade podem levar a tromboembolismo, tá? Como eu falei na aula passada. Então, esse tromboembolismo pode ser em uma artéria de membro inferior, isso causar um comprometimento arterial grave naquele paciente, tá? E se houve esse comprometimento e não foi percebido, né, pelas equipes de saúde, isso pode vir a piorar. E muitas pessoas acabam, de certa forma, se autonegligenciando, né? Alguns vão procurar o serviço de saúde quando já está, assim, nas últimas mesmo, quando já está uma situação difícil de ser controlada, tá? Então, a gente sempre estimular dentro da nossa prática o autocuidado, o conhecer o seu próprio corpo. Isso é muito importante e necessário na prática da fisioterapia preventiva,
né, o autocuidado, o autoconhecimento do seu corpo, ele é necessário para que evite complicações, para que evite o aparecimento de doenças de todos os sistemas, tá? Se a gente conhece nosso corpo saudável, a gente consegue perceber quando tem alguma coisa errada, certo? Então, mais especificamente, quando a gente já tem uma amputação instalada, né, quando a gente já tem um procedimento realizado, a gente tem que prevenir as complicações pós-cirúrgicas daquela amputação. Assim como eu falei na aula passada, tá? Lá eu falei muito mais direcionado para cirurgias abdominais, cirurgias mais voltadas para o tórax, tá? Mas a gente também tem que pensar que uma amputação é uma cirurgia de grande porte, tá? Que altera, tá, a questão circulatória e funcional do meu corpo. E tudo isso precisa ser, né, minimizado as complicações naquela região, naquele membro. Então, exercícios respiratórios são necessários para que o nosso paciente se restabeleça, lembrando que pós-cirurgicamente ele tem a tendência de adquirir uma imobilidade global, tá bom? Ainda mais estando amputado, né, que diminui mais a funcionalidade. E a gente também tem que fazer exercícios ativos no membro contralateral. Lembrando que o membro contralateral ele não tem comprometimento. Então, ele precisa ser tratado, ele precisa ser utilizado. E assim, quando eu trato um membro, eu acabo enviando força para o membro contralateral, tá? A prevenção de deformidades também é uma meta, né, da nossa fisioterapia com esses pacientes, porque a tendência de posturas erradas é muito comum nessas pessoas amputadas, né? A tendência de ficar muito tempo sentado, isso favorecer, por exemplo, a manutenção da flexão de joelho, tá? Quando é uma amputação mais baixa, uma amputação abaixo do joelho, por exemplo, no meio da tíbia, isso faz com que eu tenha, por exemplo, alguma contratura muscular dessa região ou alguma deformidade do joelho em flexão, o que acaba dificultando o meu processo de protetização, ou dificulta ainda, né, uma mobilidade adequada do meu paciente e do coto, né, do membro inferior que foi amputado. Então, a gente precisa intervir nessa prevenção de deformidades, tá? Com o posicionamento adequado, com a progressão de exercícios. Não é porque aquilo ali foi amputado, por mais que naqueles primeiros dias tenha um processo inflamatório, do processo cirúrgico, né? Tenha um processo de dor por conta do procedimento cirúrgico, mas que precisa ser, né? Precisa ter uma progressão de exercícios com aquele membro, tá? Então, no início, a gente pode trabalhar de forma passiva, mas evoluindo para uma forma mais ativa, onde eu posso progredir no sentido de exercícios isométricos, exercícios ativos, né, isotônicos livres, e depois ativos resistidos, tá? Com esses cotos, com esses membros amputados. Porque esse membro precisa se manter ativo, com força muscular adequada, se eu pretendo trabalhar com esse paciente uma instalação de uma prótese, eu pretendo trabalhar com ele, por exemplo, um retorno a uma marcha, tá? Principalmente aqui, se a gente for falar de pacientes que são amputados no pé, tá? Então, tem aqueles pacientes que são mais retraídos, que, mas fez uma cirurgia, não pode mexer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode mexer a perna. Claro que pode mexer, né? Em algumas situações, claro, tem algumas ressalvas, mas na maioria das situações eu posso movimentar, devo movimentar, para manter mobilidade, para manter força muscular. Senão esse paciente ele vai falsear o joelho, ele vai perder propriocepção, ele vai perder força muscular, ele vai perder amplitude de movimento, e quando eu botar um calçado adaptado, tá? Ele não vai conseguir executar a marcha. Ele vai conseguir fazer flexão de quadril para iniciar a marcha, por exemplo, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado também, né, na manutenção da mobilidade, da força muscular desse paciente, não só global, mas também do coto, da região onde foi amputada, tá?
A gente precisa trabalhar também com o objetivo de prevenir, né, de diminuir o edema do processo inflamatório decorrente da cirurgia, da amputação, e também trabalhar com a dor fantasma. Talvez isso eu acho que Herta já deve estar trabalhando com vocês na neuro, né, a dor fantasma, que é a dor do membro que foi amputado, uma dor localizada no membro que foi amputado, tá? Então, quanto mais antes a gente trabalha a mobilidade desse membro, a gente trabalha, né, com a funcionalidade, isso vai minimizando ocasiões de dor fantasma, tá? Trabalhar a mobilidade, marcha, equilíbrio e transferências de acordo com a evolução da condição do nosso paciente, tá? As transferências são necessárias muito de ser trabalhadas, e isso vai melhorar a questão do cuidado desse paciente em casa, né, dos cuidadores. Isso vai melhorar a independência e a autonomia do nosso paciente, para que ele consiga fazer, né, transferências, às vezes, da cadeira de rodas para a cama, da cadeira de rodas para o vaso sanitário, ou para uma cadeira para poder fazer o banho e tudo mais. E tudo isso influencia diretamente não só na funcionalidade, mas no bem-estar psicossocial do nosso paciente, tá? E a independência funcional para atividades de vida diária, tanto atividades básicas como as atividades instrumentais de vida diária, tá bom? Podem ir perguntando, tá? Que assim que eu termino um slide, eu venho ver para vocês. Quais são as estratégias mais comumente utilizadas, né, para a gente conseguir esses objetivos, né? De início, para a gente manter, né, o coto, né, em um formato saudável, com a redução do edema, com a estrutura, né, adequada para a protetização, a gente pode utilizar do enfaixamento ou bandagem desse coto, tá? Evitando manobras, né, evitando circulares, para não fazer aquele torniquete, onde eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo para a ponta do coto, e fazendo mais em um enfaixamento diagonal, tá? É o mais indicado. Para a gente trabalhar a mobilidade, eu posso fazer mobilidade, né, utilizando o membro contralateral como exercícios de ponte. Isso aqui vai facilitar muito as estratégias de transferência, tá? Trabalhar com músculos pélvicos, tá? Com músculos da região do quadril. Isso vai me ajudar muito no processo de evolução das posturas, de postura de rolar, de postura sentada, de postura em pé, da transferência de uma cadeira para uma cama, ok? Quando eu tenho, por exemplo, uma amputação abaixo do joelho, eu preciso pensar, né, que esse quadríceps, que essa coxa, precisa manter um nível de força adequado, certo? Principalmente quando eu vou pensar na protetização, como aqui em cima. Então, eu posso trabalhar, sim, com esse membro, evoluindo para exercícios resistidos, onde eu aplico a força nesse coto. Claro, aqui não é como, por exemplo, um membro completo, tá? Onde eu vou aplicar força, uma força idêntica, ou eu vou conseguir aplicar a força de forma que o paciente consegue fazer o exercício sozinho, tá? Muitas vezes esse paciente requer uma atenção especial, uma atenção mais, né, direta na nossa terapia. Isso eu tô falando muito misturando, tá? Tanto a reabilitação como a prática preventiva. Porque dentro do processo de reabilitação, a gente tem que trabalhar, tá, estratégias preventivas de complicações, que é a prevenção secundária e terciária, tá? E evoluir para o tratamento desse paciente, né, junto com o treino de marcha, evoluindo de barras paralelas, evoluindo para uso de muletas, uso de uma muleta só, e caminhando para uma independência, né, da marcha, utilizando apenas a prótese, para que o paciente mantenha equilíbrio, mantenha uma certa propriocepção, né, fazendo com que esse paciente consiga adaptações ao uso da prótese, tá? As amputações de membros superiores, elas são mais comuns em casos de trauma ou por malignidade, tá? Por tumores malignos. Por trauma,
pensem, é muito comum esse tipo de amputação por trauma em situações de trabalho, tá? Em situações de lesões ou acidentes de trabalho. Eu já atendi alguns casos de pacientes que tiveram amputações de dedos, né, de uma parte da mão, por exemplo, no trabalho rural, no uso da forrageira, tá? Isso pode acontecer com uma frequência até, de certa forma, aumentada, principalmente nos municípios de interior, tá? Isso pode acontecer durante o manuseio que acredito eu que seja da comida dos animais e tudo mais. E isso pode acontecer, ou no manuseio de máquinas, né, de grande porte, em empresas, indústrias, pode fazer uma amputação traumática de nível mais aumentado, tá? E essas amputações de membros superiores, elas têm um trabalho mais pronunciado da terapia ocupacional, para a questão de funcionalidade, de adaptação de trabalhos manuais, da questão de atividades básicas de vida diária, tá? Como pentear o cabelo, como se alimentar, a adaptação à prótese de membros superiores, às vezes a gente tem um trabalho inicial, tá? Principalmente com a questão de exercício de ombro, cintura escapular, para manter a mobilidade da região mais proximal. E a terapia ocupacional vai trabalhar mais a habilidade motora, a questão mesmo da adaptação para outras atividades utilizando essas próteses. E hoje a gente já tem próteses mais dinâmicas para membros superiores, tá? Que envolve até o comando cerebral para que aconteçam os movimentos com a mão, tá? Vocês vão ter uma disciplina só de prótese e órtese no próximo semestre, se não me falha a memória. E aí vocês vão ver esses tipos de prótese e órtese mais com detalhes, tá? Bom, então com relação às amputações, a gente precisa trabalhar principalmente, tá? Essa questão de trabalhar o corpo para uma protetização, de manter a mobilidade geral do nosso paciente. Isso envolve inúmeras questões, porque a questão da perda de um membro envolve um processo de luto, envolve um processo, né, de readaptação psicológica para aquela situação. Então, isso ainda piora o nosso trabalho, né, enquanto reabilitação física e funcional, mas que a gente precisa encontrar caminhos para que o nosso paciente ele consiga entrar nesse processo de reabilitação, ou para que eu consiga prevenir complicações futuras, tá? Sempre lembrando, a maioria dos pacientes tem problemas vasculares e metabólicos. A gente precisa intervir para evitar uma amputação bilateral e, assim, uma dependência ainda maior ou uma chance de mortalidade bem aumentada, certo? Alguma pergunta? Sobre a dor fantasma, tem algumas estratégias, até com terapia acho que o nome mais ou menos é terapia de ilusão, onde se usa espelho para trabalhar com a readaptação dessa questão da dor fantasma. Mas só de você fazer a mobilidade do membro, né, fazer a dessensibilização, às vezes, porque o coto ele fica hipersensibilizado em algumas situações, tá? Principalmente de mão, quando a gente tem um coto, né, uma amputação em nível de quirodáctilos, tá? E mão, que aqui a gente tem muitas terminações nervosas, pode vir a ocasionar também uma hipersensibilidade bem no coto, tá? E a gente tem que trabalhar com essa hipersensibilidade com diferentes texturas, tá? Com a mobilidade em si já vai também fazer conscientização do corpo do nosso paciente. Essa conscientização é importante para lembrar que o membro não está ali, tá? Mas tem outras estratégias também da medicina, como a própria medicação do nosso paciente, tá? Mas que a gente pode fazer muito é trabalhar a parte de mobilidade, de conscientização corporal e tudo. Prevenção de lesões esportivas. Tá? Quando a gente trabalha na parte, né, vocês vão ter uma disciplina só de esportivo, mas aqui eu quero enfatizar com vocês
o quanto que a gente pode atuar preventivamente nessa área, tá? Então, apesar da gente ver muita questão de reabilitação esportiva, a questão dos grandes clubes, né, tá trabalhando com fisioterapeuta, junto com aqueles atletas de alto rendimento, aqueles atletas de alto nível, para que eles evitem novas lesões, ou quando a gente vê muito o protagonismo do fisioterapeuta, é quando a lesão já tem acontecido, né? Já tem acontecido. Mas que a gente precisa também pensar na prevenção dessas lesões, não só de atletas de alto rendimento, tá? Mas também dos atletas que estão na nossa comunidade, dos atletas de fim de semana, daquelas pessoas que correm na praça, que andam de bike, que fazem uma natação por recreação. Então, essas pessoas também são esportistas, também são atletas, em nível de competição muito menor, mas também são, tá? Então, dentro desse trabalho das prevenções de lesões esportivas, a gente precisa entender alguns aspectos, tá, que são muito importantes para que a gente tenha uma intervenção eficaz. Então, eu trouxe aqui para vocês sempre terem atenção a esses aspectos, tá? A gente precisa conhecer quais são as lesões mais comuns daquela modalidade esportiva, tá? Então, a gente tem conseguido espaço, né? Eu vejo muitos colegas fisioterapeutas conseguindo espaço para trabalhar em academias de musculação, né? Ou em boxes de crossfit, tudo isso. Né? A gente sempre precisa entender, se eu trabalho dentro da musculação, dentro da academia, dentro de um box de crossfit, né? Dentro de exercícios aeróbicos, eu preciso entender quais são as lesões mais comuns daquela prática esportiva, tá? Preciso aprender, saber qual tipo de lesão que o meu atleta, tá? O meu esportista, o meu usuário ali daquele serviço, ele está mais susceptível, tá? Ele está mais predisposto. E quando eu sei as lesões, quando eu consigo identificar as lesões, eu preciso saber quais são os mecanismos que levam a essa lesão, né? Qual é o processo, principalmente biomecânico, que leva a esse tipo de lesão? Então, eu tenho alguns exemplos para vocês de mecanismos que podem acontecer durante, né, uma lesão esportiva. Ou pelo uso excessivo, tá? Também chamado de overuse. Então, lesões, por exemplo, por excesso de uso de uma musculatura, eu posso ter, por exemplo, uma lesão muscular, eu posso ter uma lesão tendínea por um overuse daquela região, ou daquele músculo, tá? Eu posso ter uma lesão por grandes forças de tração, quando eu tenho um tracionamento, né, daquela estrutura, ou de um ligamento, ou de um tendão, ou ainda lesões por grandes forças de fricção, tá? Quando eu tenho, por exemplo, as bursites, que acontece, ou a síndrome do impacto, relacionada à prática esportiva, principalmente em atletas que fazem, né, o uso de equipamentos esportivos pesados com movimentos muito intensos e frequentes de ombro, tá certo? De cintura escapular. A sobrecarga cíclica, né, a sobrecarga contínua naquela estrutura, isso é muito comum nas fraturas de fíbula que acontecem em praticantes de futebol, por exemplo, né, o tempo todo correndo no campo e tudo mais, e essa questão dos chutes, dos passes e tudo mais, pode fazer uma sobrecarga em fíbula também, que não é um osso que tem uma função de meu Deus do céu, qual é o nome? De suportar altas cargas, né? O suporte de cargas é da tíbia, tá bom? O contato, né? Pode ter um mecanismo de lesão por contato direto, isso é muito comum em exercícios, né? Em esportes de impacto, tá? Como a luta, como o futebol americano, que tem impacto direto, né, em algumas estruturas. E posso também ter uma lesão por insuficiência de partes moles.
que pode estar justamente associado ao uso excessivo. O uso excessivo pode causar, então, uma microlesões naquela região, e isso causa, então, uma insuficiência daquela estrutura, um tendão, um ligamento, e acaba que possa ter uma lesão associada à prática esportiva. Por exemplo, no tendão calcâneo em atletas de basquete, né, que tem que ficar fazendo quase que o tempo todo a questão da flexão plantar, do salto para fazer a cesta, tá? O uso excessivo, a gente pode lembrar muito da bailarina, tá? Que não deixa de ser um esporte, que é a dança, que fica muito tempo, né, na ponta do pé, o tempo todo com contração da musculatura de panturrilha, o tempo todo com o encurtamento dessa lesão, o encurtamento do tendão calcâneo, tá? E dessa estrutura, pode causar, então, uma lesão por uso excessivo. O uso excessivo também pode gerar uma fratura por avulsão, tá? Então, eu não lembro se exatamente a do Neymar, mas teve algumas lesões, algumas fraturas de atletas do futebol, né? Fraturas pequenas do pé, né? Lá do metatarso, que podem ser fraturas por avulsão, por conta do uso, né, prolongado das musculaturas que ficam. Pensem que aqui é o tornozelo, a perna, tá? Então, as musculaturas menorzinhas que ficam aqui, dos fibulares, eles vêm e se inserem muitas vezes nos metatarsos, tá? E isso pode causar fratura por avulsão de pequenos fragmentos dos ossos. E isso gera um procedimento inflamatório e precisa ser, muitas vezes, intervido. Precisa intervir nessa fratura, tá? Isso pode acontecer por encurtamento da musculatura fibular, da musculatura fibular e tibial do nosso membro inferior, tá bom? Com relação ao ambiente da prática esportiva, a gente precisa também estar ciente de como é o piso, onde está se trabalhando, qual é o tipo de calçado que o nosso atleta usa, é o indicado para aquela prática esportiva, não é? Principalmente aqui a gente falando de atletas de fim de semana, daqueles atletas, daquela galera que pratica corrida, bike, principalmente esportes de impacto, né, como a corrida, a caminhada, às vezes com calçado totalmente inadequado, não, calçado sem amortecedor, isso, principalmente em mulheres, podem causar lesões de joelho, aquela dor anterior no joelho, tá? Muito, que pode levar até um desequilíbrio da patela e causar questões de desgaste articular por conta de um calçado inadequado. Má postura, junto com falta de força, né, suficiente para a estabilização da patela, e isso acaba causando lesões que são decorrentes da prática esportiva, tá? E as forças que estão atuando naquele esporte, né? As forças atuantes durante aquela prática esportiva. É um esporte de impacto, é um esporte individual, um esporte coletivo, é um esporte que envolve mais movimentos de membros inferiores ou mais movimentos de membros superiores, tá? Então, preciso entender as forças que estão atuando sobre aquela região. Eu tenho manuseio de bola ou não, tá? Tudo isso eu preciso estar ciente, porque toda ação, toda força de ação tem uma força de reação. Por exemplo, se eu bato na bola para fazer um saque no vôlei, aquela força que eu estou aplicando da minha mão na bola vai ter uma reação da bola contra a minha mão. E tudo isso o meu corpo precisa estar preparado, precisa entender a aplicação dessas forças no meu corpo, tá bom? E eu preciso entender também, tá? É muito importante que eu saiba o nível de competição do atleta que eu estou trabalhando. Se é um atleta recreacional, também chamado de atleta de fim de semana, que é aquela pessoa que faz uma caminhada regular, aquela pessoa que faz uma atividade física, né, de leve ou com uma frequência mais sem a tendência de fazer um esporte competitivo, tá bom? O esporte institucional está mais relacionado àqueles atletas que praticam atividade física para durante, por exemplo, a faculdade, né? Aqueles atletas
que estão ali competindo pela faculdade, competindo pelo colégio, tá? Ou tem um grupo que pratica uma atividade física, né, regular, como futebol, como vôlei. Então, é um atleta com uma certa regularidade, mas que é um atleta que não é um nível de competição profissional, tá? Aí, então, eu tenho a nova classe, que seria os atletas de esporte profissional, tá? Que tem já um treinamento mais regular, um treinamento direto para aquilo ali, que são, realmente, eles fazem do esporte a sua profissão. E nós temos o atleta olímpico, que é o atleta profissional, só que de alto nível, né? Para a prática de um esporte olímpico, né? Voltado para uma competição de alto nível de preparação física e mental, certo? Então, é importante que a gente saiba todos esses pilares para que o nosso atleta ele esteja bem amparado, uma pessoa que vai trabalhar tanto a reabilitação adequada como a prevenção adequada. É importante que a gente entenda também, tá, do nível de preparo físico, mas não somente ele. Só preparo físico não funciona dentro da prática esportiva, tá? A gente sabe disso, que às vezes é o melhor atleta, é o mais preparado fisicamente, mas que tem, né, um nível de ansiedade aumentado, tem um despreparo psicológico, passou por situações traumáticas recentes, e tudo isso afeta o físico, afeta a prática esportiva, afeta, por exemplo, o trabalho coletivo, tá? Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois. E a gente precisa entender também, em atletas que já tiveram processo de lesão, qual a necessidade de retorno rápido à atividade desse nosso paciente, tá? Eu preciso entender se ele precisa voltar rapidamente, porque a competição está em andamento ainda, se ele pode aguardar e voltar porque é um atleta recreacional, voltar com um certo tempo, e assim eu vou trabalhar, né, de acordo com também essa necessidade. E de tudo, eu preciso entender que os fatores biomecânicos associados aos mecanismos de lesão, eles precisam ser bem esclarecidos em todas as lesões dos meus atletas, né? O que foi que causou realmente essa lesão, quais foram os fatores biomecânicos do meu paciente que favoreceram essa lesão. Eu preciso intervir nesses pontos para justamente não ter uma nova lesão, tá? Para que eu não tenha lesões recorrentes nesse paciente, nesse atleta. Porque quanto mais lesões, menor vai ser a condição de preparar fisicamente esse paciente, ele vai ter um nível de ansiedade aumentado, eu vou ter um desgaste socioeconômico, digamos assim, né? Que é um paciente, um atleta que não vai conseguir se inserir no mercado, principalmente se ele for um atleta profissional, e isso acarreta outros desgastes maiores, tá? E sem falar na questão mesmo de autoestima, tá? Funcionalidade daquela pessoa. E posso estar diretamente ligando a lesões que podem ser crônicas, tá? E isso levar a consequências durante toda a vida do meu paciente. Alguma pergunta? Aqui eu trouxe para vocês duas colunas, tá certo? Dois quadros que eu encontrei num dos livros de física preventiva, bem interessante, onde eu tenho a relação de lesões tendinhas e depois as lesões nervosas relacionadas com os tipos de esporte, tá? Isso aqui é, digamos assim, um resumo, mas tem outros tipos de esporte, outros tipos de atividade, tá? Que vocês precisam entender de acordo com a necessidade do trabalho de vocês. E quando a gente trabalha, né, principalmente serviço particular, precisa ter digamos assim, um rendimento ainda maior, porque você está sendo diretamente ali paga para correr contra o tempo com alguns atletas, tá? Então, alguns serviços você precisa entender muito mais rápido para conseguir ações mais rápidas daquele paciente, daquele atleta, tá? Então, lesões comuns, né, de acontecer no beisebol, no tênis,
que é mais relacionado com o membro superior, são lesões de manguito rotador, lesões de tríceps braquial, tá? Vocês esperam só um pouquinho? É rápido. Voltando, tá, gente? Desculpa aí a parada, mas a gente está concluindo. Então, com relação a essas lesões tendíneas, né, algumas práticas esportivas, quando a gente lembra muito de exercícios de esportes que envolvem membros superiores, né, eles têm muita relação de arremesso, de preensão, e isso faz com que o paciente tenha algumas lesões de cotovelo ou de ombro, tá? Só um minutinho. Dentro do fogão. Exercícios como a corrida, tá? Que vai ser muito comum no nosso atleta de fim de semana. Vai ser comum lesões de tendões que envolvem as estruturas de membro inferior, tá? Principalmente aquilo que está muito sob tensão ou que são pouco utilizados, tá? Dentro do preparo físico, são pouco alongados, são pouco fortalecidos, são meio que esquecidos dentro do preparo físico e acaba que no decorrer da prática esportiva eles são utilizados, são sobrecarregados e acabam tendo lesões por isso, tá bom? Muito comum também a face plantar ser acometida, né? Principalmente se a gente tem a utilização de calçados inadequados, se a gente tem uma prática esportiva, né, sem preparo físico, o que pode ser muito comum nos nossos pacientes, né, nos nossos atletas de fim de semana. Com relação às lesões nervosas, tá, envolvidas nos esportes, a gente pode ter lesões tanto de nível, né, de lesões nervosas em membros superiores como em membros inferiores, a depender do tipo de esporte, tá? Então, é muito comum em esportes de impacto, esportes que tenham a questão da coletividade, como o rugby, o futebol americano, né? Tanto de lesões nervosas superiores como inferiores, tá bom? Quais as medidas preventivas para trabalhar esses pacientes, né? Essas questões de prática esportiva. Só um minutinho, tá? Então, quais são as medidas preventivas para esse tipo de paciente, né? Para esse tipo de atleta, para a gente trabalhar de forma preventiva as lesões durante a prática esportiva.
Primeiro, que a gente tem que pensar é a questão do preparo físico e emocional, tanto, né, de forma geral, mas também específica para aquele tipo de exercício, para aquele tipo de esporte, tá? Para que a gente tenha uma adequação àquele tipo de gesto esportivo, por exemplo, no beisebol ou no movimento de membro inferior, na corrida, no exercício de futebol e tudo mais. A gente está ligado a roupas e calçados adequados, tá? Que sejam diretamente funcionais e que sejam adequados àquela prática esportiva, que não vai causar sobrecarga das estruturas, nem favorecer a questões climáticas, tá certo? Então, roupas que não favorecem a transpiração, que não favorecem o trabalho, né? Que não favorecem o gesto esportivo, acabam dificultando a prática esportiva do meu paciente, tá bom? Fatores climáticos extremos, também fatores de relevo, como a prática esportiva, né, em locais com muita amplitude, com muito acima do nível do mar, né? Então, para atletas, isso é muito comum no esporte, no futebol, atletas que trabalham mais no nível do mar, que vão jogar fora do país, acaba sendo uma altitude maior, e isso pode, né, prejudicar o desempenho físico, tanto o desempenho aeróbico como o desempenho musculoesquelético, tá? Então, também situações climáticas extremas, de frio demais ou calor demais, favorecem um desgaste físico maior dos nossos atletas, tá? Alimentação e hidratação equilibradas precisam ser, né, de acordo também com o gasto energético do meu paciente, do meu atleta, certo? O repouso precisa ser sempre adequado, tanto entre as competições, como entre os jogos de uma mesma competição, tá? Então, um equilíbrio entre trabalho, entre a prática esportiva da competição, entre o treino e o repouso, precisa haver para que eu minimize a questão das lesões. Eu posso trabalhar também a questão, né, do trabalho preventivo pós-treino, ou pós-jogo, pós-competição, né? Isso está sendo muito utilizado, principalmente nos times de futebol, como aquela crioterapia, né, do corpo todo, onde eu estou diretamente trabalhando na prevenção de lesões pós a prática esportiva, tá? O biotipo compatível com o esporte, né, coerente com o esporte, não adianta ter um biotipo que não favorece o gesto esportivo, que não favorece aquela prática esportiva, e isso acaba gerando compensações e, consequentemente, um maior índice de lesões nesse esporte, tá? A necessidade de proteção de áreas mais suscetíveis a lesões, isso é muito comum em atletas de futebol, fazer um enfaixamento do tornozelo, tá? Para evitar as entorses. Então, isso faz com que a gente proteja o tornozelo de lesões ligamentares, de lesões tendinosas, tá bom? Atividade física compensatória, muitas vezes isso é muito utilizado, né, num esporte, por exemplo, um esporte como o futebol, como o vôlei, que envolve muito o impacto, que envolve muito o trabalho coletivo, a gente fazer uma atividade física compensatória como a natação, um esporte mais individual, para ter um equilíbrio entre também as forças que atuam sobre aquele nosso atleta. E, principalmente, também relacionado até ao preparo emocional, a obediência a orientações e regras esportivas é necessário, né? Quando a gente infringe, quando tem infrações, tá, às regras esportivas, isso acaba podendo gerar situações de lesões muito graves, tá? Principalmente envolvendo a violência dentro de campo, a violência dentro da quadra, e isso pode causar impactos muito intensos e causando lesões mais graves nos nossos pacientes, tá? Nos nossos atletas. Ter atenção a lesões recidivantes, tá? Trabalhar com prevenções bem adequadas a pacientes envolvendo essa questão de
de lesões que acontecem com uma frequência aumentada em um mesmo local, ou um paciente que teve uma lesão de um joelho, né, um atleta que teve lesão do joelho, acaba por ter uma lesão do outro joelho, por ter uma manobra de compensação entre as duas pernas, tá? Então, ter sempre esse cuidado, prevenindo que essas lesões, elas venham a acontecer sucessivas vezes, que isso causa um desgaste, às vezes, irreparável das estruturas, tá? Estar atento ao tempo de retorno do nosso atleta à atividade. Muitas vezes é necessário um tempo maior e isso precisa ser respeitado. Ou, né, se a gente tem um atleta de alto nível, às vezes ele precisa voltar o mais rápido possível e a gente precisa trabalhar mais intensivamente com ele, tá? E também observar qual é a preparação física mínima para que haja o retorno, tá? Então, entender que precisa de um mínimo de preparação física, de recuperação funcional, para que ele volte, né, à atividade esportiva de forma segura. De forma secundária, tá? Nas nossas atividades preventivas, quando a gente já tem a instalação da lesão, a gente precisa pensar nesses 6 pontos, tá? Controle de dor e processo inflamatório. A gente precisa entender que controle de dor e processo inflamatório vai favorecer a cicatrização daquele tecido, vai favorecer uma melhora do comportamento do nosso jogador, do nosso atleta, e isso acaba favorecendo o retorno, né, antecipado aos exercícios, tá? Favorece também uma cicatrização mais rápida. A gente precisa estar atento a manter e a melhorar a mobilidade na amplitude de movimento o mais rápido possível, trabalhar força e resistência muscular e também resistência aeróbica, fazer com que esse atleta não perca preparo físico, tá? Tanto preparo aeróbico, aquela resistência, né, do sistêmica de você fazer o exercício, fôlego, condições respiratórias, como também a força muscular diretamente envolvida com aquele trabalho. Pensar também na questão de habilidade biomecânica e neurofisiológica para aquele exercício, tá? Isso é muito importante quando a gente pensa que, às vezes, dentro do consultório, na prática de reabilitação, a gente tem a tendência de fazer sempre os mesmos exercícios com aquele paciente. Quando a gente vai muito para a prática esportiva, isso não pode acontecer. A gente tem que dar estímulos diferentes e principalmente os estímulos que são vistos dentro da prática esportiva. Porque se eu ficar dando somente um tipo de estímulo, tá? Somente um tipo de exercício, isso vai fazer com que o meu paciente ele não esteja adaptado ao gesto esportivo que ele vai ter que encarar quando voltar à atividade física esportiva, tá? Então, eu preciso trabalhar dentro do gesto esportivo que ele vai utilizar, dentro da área que ele compete. E estar sempre atento, tá? Nas compensações. O atleta que quer voltar antes do tempo, ele vai fazer isso, buscando esse negocinho bem aqui, as compensações musculares e posturais, fazendo outros músculos ou outras articulações fazer o trabalho de quem está doente, tá? Ou fazendo compensações posturais, botando mais força no outro membro, tá? Fazendo compensações posturais, favorecendo uma lesão de coluna vertebral, favorecendo lesões de discos, tá? E isso é muito complexo, porque vai gerar lesões futuras ainda mais graves, tá? Então, é uma questão que a gente precisa evitar, é uma prevenção secundária, já se instalou uma lesão ali, mas que o retorno dele precisa ser muito bem pensado antes de retornar à prática esportiva, tá? Então, alguma pergunta sobre essa questão da prevenção de lesões esportivas? Ficaram com alguma dúvida nesse quesito, nesse ponto? Gente, eu vou deixar a parte de prevenção de quedas para a próxima aula, tá? Porque já são 6h15.
Então, eu vou mandar essas aulas para vocês lá no Classroom, essas últimas aulas que eu acho que essas últimas duas que eu não mandei ainda, tá? E peço que vocês concluam os trabalhos lá das situações clínicas do projeto terapêutico singular, certo? Lá no Classroom, terminem hoje. E que a gente consiga, tá? Na próxima semana, vou trazer uma convidada em especial para a nossa aula. Durante a semana a gente vai conversando sobre isso, tá? Ela vai mostrar algumas práticas que ela faz durante o trabalho, né? Nessa parte de prevenção, de NASF e tudo. E como é que a gente está se adaptando, né? Como é que o trabalho dela está se adaptando a essa questão da pandemia, tá bom? Eu estou trabalhando para a gente montar a questão do nosso evento, tá bom? Nosso evento que, teoricamente, para a gente fazer aí pelos meados de julho, tá? Então, na próxima semana a gente divide as equipes e na próxima semana eu já vou iniciar com vocês as práticas integrativas e complementares, certo? E a gente inicia essa interação maior relacionada a esse tema, tá bom? Então, alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida, gente, sobre o assunto? As provas serão apenas em julho. Se não me falha a memória, sim, mas eu tenho que dar uma conferida no calendário acadêmico, tá? Se não for em julho, é tipo no finalzinho de junho, nas últimas semanas. Mas como teve, né, os 20 dias de férias, 20 dias de férias entre março e abril, né? Foi decretado férias até uma recomendação do MEC. Aí isso vai ser compensado agora em julho. Então, em julho, teoricamente, vocês vão ter uns 15 dias de férias. Né? Ainda não foi discutido diretamente sobre isso, por conta de a gente não saber exatamente quando as escolas vão voltar, quando as universidades vão voltar, certo? Então, a gente está nesse processo ainda de caminhando devagar para programar. Talvez vocês ainda vão ver assuntos desse semestre dentro do outro, muito provavelmente, principalmente as práticas, tá? E aí lá a gente conseguir concluir, de fato, os assuntos desse semestre, tá? Mas à medida que eu souber de mais informações, eu vou contando para vocês, certo? Vocês não vão ficar sem as práticas, principalmente a turma do sétimo, que precisa, né, que está profissionalizando para ir para a prática, né, para ir para os estágios. Então, com certeza não vão ficar sem essas aulas práticas. Bom, alguma outra pergunta, gente? Podemos concluir aqui? Boa noite para vocês, as meninas do TC, boa aula com a Herta. Abraço, bom fim de semana, tá bom? Até a próxima semana com vocês novamente na sexta. Tchau, tchau.